Gente boa! Continuamos refletindo sobre a família e aprendendo com a catequese do Papa Francisco. Pais e mães, força de um amor que gera vida. E vamos refletir sobre outros membros da família que são também importantes na educação das novas gerações. Por exemplo, os avós, os idosos que convivem sob o mesmo teto da família. A velhice também exige corresponder ao chamado de Deus. Os avós, os idosos, são importantíssimos para as nossas vidas, para a vida dos filhos, dos netos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, a doçura de ter um avô e uma avó dentro de casa. São eles que trazem na bagagem histórias de vida, sabedoria acumulada e inúmeras experiências das escolhas feitas ao longo da vida. Os idosos têm mais tranquilidade, equilíbrio, transmitem segurança e paz, capacidade do discernimento, coisas que às vezes faltam para os que ainda estão aprendendo a viver e que têm um longo caminho pela frente. O vovô e a vovó têm muito a nos oferecer. Da nossa parte, só podemos retribuir a eles com amor, com afeto, por tudo aquilo que são e que nos proporcionam e continuam a nos ensinar com suas lições de vida. Por isso eu digo, a velhice também é um chamado a viver uma vocação especial. É o dom de ter vivido mais tempo. E trata-se, sem dúvida, de uma resposta nova, diferente. E, de um certo ponto de vista, também uma resposta mais adulta, mais madura. Os idosos oferecem desta forma a si próprios e aos que com eles entram em relação, em contato, uma ocasião a mais de crescimento humano, autêntico, maduro. Envelhecer é uma arte. Não podemos negar que seja difícil tornar-se idoso. E para alguns é uma experiência repleta até de amargura e de tristeza, principalmente quando vem associada à doença, que torna ainda mais complicado viver o dia a dia. Às vezes, o tempo da velhice é marcado também pelo luto, causado pela perda do amor com o qual passou grande parte da vida. São experiências tristes que o idoso deve enfrentá-las com dignidade. Mas a velhice não é só doença. Ou melhor, a velhice não é doença. É também, neste tempo da vida, um tempo de muitas virtudes e de alegrias a serem partilhadas. Por exemplo, uma característica que é própria do idoso e que nos anima, a espiritualidade. Não é verdade que o vovô e a vovó rezam mais? Cultivam uma vida de oração e eles acolhem com mais generosidade o projeto de Deus? Por isso, estão até mais próximos de serem santos. Não dizemos que nosso vovô e nossa vovó é um santinho, uma santinha? Um grande crente da tradição ortodoxa do século passado, Oliver Clement, dizia assim: uma civilização na qual já não se reza é uma civilização onde a velhice não tem mais sentido. E isto é terrificante, diz o pensador. Antes de tudo, temos necessidade de idosos que rezem, porque a velhice também nos é concedida para isto, para um maior contato com Deus. Precisamos da oração e da experiência religiosa acumulada pelos nossos avós. E o idoso merece o nosso carinho e respeito. É preciso que estejamos atentos em garantir o bem-estar do idoso, porque assim estaremos garantindo também o nosso futuro, o nosso amanhã. Seremos também idosos, se Deus assim permitir. Quem maltrata ou abandona os seus idosos está se declarando como quer ser tratado. O Papa Francisco diz assim: o idoso somos nós. A Igreja não pode e não quer conformar-se com uma mentalidade de intolerância e muitas vezes de indiferença e de desprezo em relação à velhice. Devemos despertar o sentido comunitário de gratidão, de apreço e de hospitalidade que levem o idoso a se sentir parte viva da família, da comunidade, da sociedade. Os anciãos são homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. São homens e mulheres dos quais recebemos muito, diz o Papa.
O idoso não é um estranho na família. A eles nossa reverência e gratidão. No domingo, dia 24 de julho, será celebrada em toda a Igreja Universal a segunda Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos, que é próxima da memória litúrgica de São Joaquim e de Santa Ana, que são avós de Jesus. Então, rezemos a oração para este dia, rezando pelos nossos avós. Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença. Mesmo na solidão, sois a minha esperança e a minha confiança. Desde a minha juventude, sois a minha rocha e fortaleza. Agradeço porque me destes uma família e me abençoastes com uma longa vida. Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade, pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir. Agradeço por este momento de fecundidade renovada, a qual me chamais, a velhice. Aumentai, ó Senhor, a minha fé. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Ensinai-me a escolher, ensinai-me a acolher os que sofrem mais do que eu, a nunca deixar de sonhar e a contar as vossas maravilhas às novas gerações. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja para que a luz do Evangelho chegue até aos confins da terra. Enviai o vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo, para que se acalme a tempestade da pandemia, para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. Sustentai-me na fraqueza e concedei-me viver plenamente cada instante que me dais, na certeza de que estais comigo todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Meu abraço e minha bênção. Rezemos com o Papa Francisco a oração do 10º Encontro Mundial das Famílias. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-Te e agradecer-Te pelo grande dom da família. Nós Te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. Nós Te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e por sofrimentos, por doenças ou por problemas que só Tu conheces, que Tu as sustentes e as torne conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós Te pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-Te e responder com alegria à vocação que planejaste para eles, por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos, que na carne e no espírito foram dados a eles, pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação, a santidade, na Igreja, como um chamado para ser protagonista da evangelização, a serviço da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a sua também. Amém.